quebrou nesse período, lá em 2011, com ações executadas de forma errada. Ou seja, ter uma boa visão nem sempre é bom se você não souber como executá-la. Lá em 98, a Netflix começou com o seu serviço de locação de DVDs e erro 1. Cobraram mais por 2 entregas. Erro 2. Teve um momento em que a Netflix, essa gigante do streaming, quase jogou fora a sua marca. Você sabia que a Netflix conseguiu quase perder a sua empresa toda? O motivo principal foi uma mistura de 3 coisas que eles mexeram. 1. Confundir o cliente em relação à entrega. 2. Aumentar o preço. E 3. Mexer no que já funcionava. Olha só que interessante essas 3 ações que a Netflix tomou lá em 2011, que acabou fazendo com que eles perdessem 800 mil assinantes em apenas um trimestre. Já imaginou você perder 800 mil pessoas pagantes, clientes, em 3 meses? O que isso impactaria no teu negócio hoje? Vamos imaginar que esse 800 mil faça parte aí de 50% da tua receita hoje. Como você fica se você tomar ações e que você vai perder 50% dos teus clientes ou da tua receita? Faça essa pergunta. Você estaria preparado para isso? Para entender isso melhor, nós precisamos voltar na história em uma fase onde a Netflix ela não era apenas uma empresa que vendia streaming. E muita gente que está vendo esse vídeo não sabe, mas acredita que a Netflix ela era vendedora de DVDs? A Netflix ela começou como uma empresa que fazia entrega de DVDs pelos correios. E esse negócio dela era muito forte. A Netflix era forte em fazer venda de filmes e séries por correio. Só que uma visão estratégica da gestão dessa empresa na época percebeu que o futuro estava no digital. Até aí, tudo certo. Ou seja, a visão estratégica, forma legal de ver o futuro e de interpretar isso. Afinal de contas, nós estávamos numa época onde o mundo estava sendo totalmente convertido para o digital. E a Netflix viu isso e ela tentou aproveitar essa onda. O problema não foi na ideia e na visão, o problema foi na execução. E agora vamos começar a entender um pouquinho melhor sobre essa história. Olha que interessante. Lá em 98, a Netflix começou com o seu serviço de locação de DVDs e também fazia vendas, porém, o principal objetivo era as locações, onde eles enviavam via correio o DVD para o cliente e o cliente devolveria depois do prazo de locação. O nome do primeiro DVD, eu achei aqui, é Os Fantasmas Se Divertem. Foi o primeiro DVD que eles anunciaram, que eles locaram, que era uma comédia. Super interessante essa informação. Mas o que eles erraram nesse processo? Olha só, quando eles perceberam essa possibilidade de um mercado digital, eles lançaram então um servidor de filmes, um streaming, que estava bem no início da internet ali, não era tão forte como é nos dias atuais. Eles compartilharam os filmes que eles tinham em DVD, já tinham as licenças, eles colocaram tudo isso no servidor e todos os assinantes de locação de DVD que recebiam filmes nas suas casas também teriam acesso ao site, ao streaming. Como estava tudo muito no início, as pessoas não sabiam muito bem ainda do que se tratava, como que seria esse consumo de fato, e a Netflix, sem mais sem menos, começou a aumentar o valor que eles cobravam. Então aqui veio o primeiro erro. Eles cobraram mais por um serviço que as pessoas nem entendiam muito bem o que era. Só simplesmente a conta aumentou. Isso deu tão errado, eles começaram a perder tantos assinantes, que o CEO da época, ele foi a público e falou o seguinte, ele tem uma frase muito famosa dele, que ele fala que ele errou, eu errei, eu preciso me comunicar melhor. Ele falou isso. E nessa frase que ele deu, junto com essa informação que ele soltou na mídia, eles também informaram que eles estariam abrindo uma nova empresa. Então a Netflix nessa época, lá em 2011,
eles dividiram entre duas empresas. Eles criaram uma empresa chamada Qwixter. Essa Qwixter, eu vou deixar escrito o nome aqui. Essa empresa que eles criaram seria para assumir apenas a parte dos DVDs, e aí o streaming continuaria sendo a Netflix. Então, um seria DVD e outro uma empresa de streaming. E aí as pessoas teriam que comprar ou fazer duas assinaturas. Erro 1. Cobraram mais por duas entregas. Erro 2. Não avisaram, simplesmente dividiram as empresas e as pessoas que teriam que optar entre ser o streaming ou o DVD. Quem assinasse DVD perderia logo acesso ao streaming e vice-versa. E obviamente isso foi uma decepção. As pessoas ficaram totalmente irritadas com a equipe ou a empresa Netflix, e aí foi que eles começaram a perder muitos assinantes. Chegou a 800 mil assinantes. Ou seja, a empresa praticamente quebrou nesse período, lá em 2011, com ações executadas de forma errada. Ou seja, ter uma boa visão nem sempre é bom se você não souber como executá-la. E a pancada não parou aqui. Eles conseguiram, dentro desse mesmo período, perder 35% de valor nas ações. Ou seja, uma empresa que já estava com capital aberto conseguiu perder qualidade para investidores. E a Reuters, que é uma empresa que faz todas essas análises, chegou a publicar que houve uma distância de 75% entre o pico das ações naquele mês para o valor que ela encerrou. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa que realmente perdeu o valor de mercado. Olha só, a Netflix ela conseguiu irritar o cliente, tudo no mesmo período, tudo numa mesma época. Irritar o cliente, assustar os investidores ao ponto que as pessoas pararam de acreditar na empresa e venderam suas ações para comprar outras, e quase destruíram a marca delas por não saber executar um planejamento estratégico, inclusive visionário. Tanto é que hoje nós vemos a Netflix como o maior streaming, sem dúvida, mas quase quebrou por não saber executar uma visão de mercado. Agora preste muita atenção no que eu vou te falar. O erro da Netflix não foi tentar migrar para o streaming. O erro da Netflix foi ter mexido em 3 pilares de todas as empresas de uma vez só. Porque você pode fazer mudanças na sua empresa, você só tem que se cuidar para não fazer isso de uma vez só. Quais foram os 3 pilares que a Netflix mexeu e que não pode ser mexido em hipótese nenhuma de uma vez só? Você imagina, você precisa mexer na estrutura de alguma coisa. Aqui nós temos uma casa bem estruturada com alguns pilares. E você resolve tirar todos os pilares de uma vez. O que vai acontecer com o que está sendo construído em cima? Vai cair. Foi isso que eles fizeram. Então, quando você vai fazer alguma mudança de estrutura, você precisa ser muito cauteloso. Então, os 3 pilares principais que a Netflix mexeu, que ela não deveria ter mexido: preço, marca e experiência do cliente. Então você nunca mexe nessas 3 áreas de uma vez só. Preço. Você pode mexer o preço? Você pode aumentar o preço do teu produto? Claro que você pode. Mas você tem que primeiro criar uma percepção de valor. O cliente tem que entender o porquê que ele está sendo, entre aspas, multado, né? Por que está tendo um aumento daquele preço? Você vai fazer uma entrega maior? A qualidade é maior? Qual foi o motivo? Né? O que está acontecendo? Então dá para mexer no preço, mas não dessa forma. Outra coisa, a marca. Então você pode, o cliente pode até aceitar algumas mudanças na sua marca, endereço, formato de entrega, mas ele precisa entender o que ele está ganhando com isso. Então o cliente ele quer ganhar, ele não quer perder. Então se você faz uma mudança onde o cliente vai ser penalizado, literalmente multado, ele não vai ficar satisfeito. Isso é em qualquer negócio. Então, muito cuidado quando você for mexer em marca, preço, marca e percepção de valor. Em outubro de 2011 mesmo, a Netflix foi publicamente fazer uma
um comunicado que estaria recuando em relação às suas decisões. Ou seja, se você tomou alguma iniciativa na sua empresa e essa iniciativa não está dando certo, eu te recomendo, assim como a Netflix fez, uma gigante do mercado, foi a público e recuou com relação à sua decisão. Então cuidado, né? Se você fez uma decisão aí na sua empresa, tomou uma decisão, tomou um rumo, foi para um lugar que não deu muito certo, tenha o cuidado que os teus clientes, as pessoas saibam que você está recuando. E recuar não é um problema. Afinal de contas, a Netflix não existiria mais se eles não tivessem recuado. Então, às vezes, assim como um corredor faz, às vezes ele tem que colocar um pé para trás para impulsionar. O objetivo do corredor não é ir para trás. O objetivo do corredor é ir para frente. Ele quer velocidade. Mas para iniciar, ele precisa colocar um pé para trás. Ou uma outra história legal, uma outra analogia bacana seria em relação à flecha. Quando você puxa uma flecha, você primeiro traz ela para trás, para depois você soltar e ela pegar velocidade. Então essas analogias elas são interessantes na nossa empresa e no mundo empresarial. Então, se for necessário, recua, volta um pouco, como a Netflix fez, mas depois vocês podem alcançar lugares que nem vocês sabem que era possível chegar com a empresa que vocês têm na mão. Então pega essa, empresário. Às vezes o teu plano no papel ele pode estar bonito, bem robusto, bem montado, mas tenha cuidado na hora de executar. Porque nem tudo aquilo que parece legal dentro de um escritório, atrás de uma mesa, onde você está lá com o ar-condicionado ligado, investidores, aquilo parece tão importante, tão legal, nossa, vai fazer sucesso, mas nem tudo vai dar certo. Se você não souber executar isso da forma correta, você vai ter problemas. Então, se atenha a alguns pontos. Vai mexer no preço, aumente o preço, mas primeiro construa valor. Gere valor primeiro para o cliente, para que ele veja. Ou se não, você quer mudar algum processo. Sempre que for mudar um processo, a minha dica é, pense na experiência do cliente. Esse processo ele muda a experiência do meu cliente? Muda para melhor ou para pior? Vai ficar mais difícil para ele acessar o meu produto ou mais fácil? Ou se você vai facilitar, ok. Agora se não, pense bem antes de fazer mudanças assim. Outra coisa importante, às vezes o seu produto hoje ele é tão simples e é isso que faz ele vender. Eu vou dar um exemplo aqui da minha região que eu lembro muito bem até hoje. Alguns anos atrás, quando eu era jovem ainda, menino, eu gostava muito de comer dog, cachorro quente, em uma lanchonetezinha da cidade aqui. E essa lanchonete ela ficava num lugar simples e eu lembro muito bem que tinha uma árvore em cima assim da onde a gente comia, e que se tivesse chovido algumas horas, às vezes você estava comendo o dog lá e se desse um ventinho caía até a água, sabe? Porque a árvore acumulava as águas, né? Então a gente acabava até se molhando. Era uma experiência diferente. Só que nessa época, essa lanchonete específica ela fazia sucesso. Era incrível. Aí depois eles tiveram um crescimento. Eles mudaram uns 50 metros para frente, só que era um lugar fechado, com uma estrutura maior, mas foi mudar para essa estrutura que o negócio parece que já não era o mesmo. As pessoas perderam o encanto, porque o legal era você ir comer debaixo de uma árvore, no tempo, no sereno, nas pedras. Esse era o bacana, a experiência que o cliente tinha num ambiente simples. Então cuidado, de repente você vai fazer uma alteração, você quer mudar e você vai sair do simples para ir por mais sofisticado, mas o teu público não quer isso. O teu cliente é um cliente diferente, é um cliente que não quer essa sofisticação. O teu cliente às vezes quer a simplicidade mesmo. Então tome cuidado, empresário, em relação a esse tipo de mudança, tá? E tome decisões sempre olhando para dentro e esqueça na forma como o mercado em si vai perceber, sabe? Olhe para dentro da sua empresa, porque às vezes a gente quer acompanhar o mercado. Porque fulano tá fazendo isso, ciclano. Porque, calma, olha para dentro. Quando eu digo olhe para dentro é aquilo que alimenta você, os teus clientes, os teus fornecedores, os teus colaboradores. Então olha para você, para dentro do teu negócio, antes de tomar uma decisão. Tá? Fica essa dica. Faça para você mesmo essa pergunta: o que faz a minha empresa se tornar o que ela é?
É a clareza com que eu entrego o meu produto ou serviço? É a simplicidade? É a qualidade? É o preço? Qual é o pilar principal hoje do teu produto? Por que as pessoas gostam tanto do seu produto? Faça essa pergunta para você e pense. A pergunta aqui nesse caso da Netflix, por exemplo, não era exatamente assim, será que eu estou tomando as decisões certas? Não, essa não é a pergunta. Até porque o planejamento deles estava excepcional. O que eles não tinham era uma implantação correta. Então, analise os teus pilares, se pergunte. E se você for fazer qualquer tipo de mudança que você queira, por exemplo, de repente você tem um produto que vende muito, mas te dá pouco lucro. E você precisa trabalhar isso porque você quer mais lucro, você quer faturar melhor. Quais são as ações que eu devo tomar? Ah, mas o mercado digital tá legal. Ah, mas vender só para esse tipo de cliente é legal. Vender só, sabe, fazer vários planejamentos. E quando você decidir qual é o planejamento correto que você quer adotar, qual é o plano que você vai seguir, aí então você se senta e faz um projeto de implantação. Não simplesmente sai fazendo, temos que fazer isso. Não, calma. Tem que haver um estudo, tem que haver uma análise, tem que haver um cuidado muito grande em relação a isso. Senão, certamente você tende a ter grandes problemas como essa gigante do streaming teve. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você acha bacana saber sobre histórias reais de empresas reais, essa análise sobre fases que as empresas passaram, me segue aqui no canal, já deixa um joinha aqui nesse vídeo porque você vai me ajudar a poder produzir mais vídeos como esse para as pessoas que estão chegando agora. E se você conhece alguém que pode tomar uma lição em relação a isso que nós falamos aqui nesse vídeo, pega o link aqui, compartilha com essas pessoas. Eu tenho certeza que você também vai conseguir ajudar outros negócios. Não perde os próximos vídeos. Abração.